Amém, queridos? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade à mensagem da semana passada, onde nós começamos a falar sobre o milagre das bodas de Caná, na Galileia. Passagem bem conhecida da maioria das pessoas. Há ainda algumas coisas que desejamos refletir com os irmãos essa noite. E eu creio que o Senhor deseja ainda falar ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Evangelho de João, capítulo 2. Esse delay aqui no começo, antes de pedir para você abrir, e esse microfone de lapela que tem aqui, é porque nós temos, desde a semana passada, a gente tem gravado as mensagens. Quando a gente instalar novamente a mesa de som, conectar todos os sistemas, vai ser gravado da mesa de som com áudio melhor, mas para que a gente possa disponibilizar também lá no canal do YouTube as mensagens que são pregadas tanto na quarta-feira como nos domingos. Isso vai ficar lá disponível para abençoar também a vida de outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. João, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 8. Acompanhem comigo aí o texto. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração. Semana passada começamos a falar sobre esse texto, falar sobre essa passagem, e a gente mencionou alguns aspectos que eu gostaria de relembrar para você. A gente falou do contexto ali daquele casamento, provavelmente pessoas simples, falamos um pouquinho sobre esse diálogo de Maria e Jesus, onde as pessoas ficam ali, às vezes até atordoadas quando leem o texto, de como Jesus foi grosseiro com Maria, mas falamos sobre essa comunicação quase que não verbal que aconteceu entre eles, onde Maria, apesar de ter ouvido essa palavra que aparentemente parece ser muito dura, ela logo em seguida fala como quem ouviu outra coisa: façam tudo o que ele disser a vocês. Então a gente precisa entender que quando o evangelista ele está narrando um fato, há coisas que infelizmente nós não temos acesso, às vezes um olhar, um tom de voz. Jesus diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora, o que tenho eu contigo? A gente entende apenas o seco das palavras, mas a reação de Maria faz e deixa claro para a gente que talvez uma entonação de voz, um olhar, Jesus comunicou uma outra coisa a ela. E aí, essa comunicação efetiva faz com que os serviçais encham, obedeçam a Jesus ali, aquelas orientações, encham aquelas talhas de pedra que eram usadas para purificação. Até a gente mencionou que essas talhas, esses recipientes de água, eles eram usados em obediência à lei de Moisés. A lei de Moisés dizia que se você tocasse um animal que fosse impuro, que se você tocasse um morto ou por algum motivo ficasse impuro pelos preceitos ali da lei mosaica, você deveria se lavar com essa água que ficava nesses recipientes, nessas talhas de pedra. Então, mesmo que fosse um casamento simples ali de galileus, de pessoas humildes, eram pessoas que obedeciam a palavra de Deus. E ali, semana passada, a gente relembrou que não há condições que precisam ser impostas para eu obedecer. Se eu vou obedecer a Deus quando a minha vida estiver assim ou assado. Independente das condições, eles eram fiéis obedientes dos princípios da lei de Moisés. Mas nós vamos continuar hoje, então, refletindo a respeito desse texto. E o que mais chama a atenção, a coisa que ressalta desse milagre,
é de fato a transformação da água em vinho. Nós estamos falando de uma operação química, de uma mudança de elementos, né? Foi algo que aconteceu na estrutura molecular daquele líquido para que deixasse de ser H2O e se transformasse em vinho. Não fiz a lição de casa para descrever qual é a fórmula química do vinho, mas isso foi o que aconteceu, isso foi o que se operou. Não sabemos exatamente se foi quando os serviçais colocaram esse conteúdo que estava nas talhas nos vasos, ou se foi quando o mestre-sala provou daquilo ali, quando o chefe da cerimônia provou daquilo ali. Sabemos que em algum momento essa transformação aconteceu. E é justamente sobre essa palavra que nós vamos refletir hoje. Transformação. O poder de Jesus para transformar e os detalhes que o restante desse texto que nós lemos aqui, não lemos o texto todo, os detalhes que isso vão falar no nosso coração. Quando a gente fala de transformação de elementos, eu não sei quem aqui já viu em filme, em livro, tem até aquele livro, né, famoso do Paulo Coelho, O Alquimista. Quem é que já ouviu falar do que é um alquimista? Inclusive, no inglês, né, ainda se mantém essa raiz da química. A química moderna, ela surgiu com o que na Idade Média, Idade Antiga, eram os alquimistas. Os alquimistas eram um grupo de pessoas que eles tentavam encontrar duas coisas: a pedra filosofal, que seria capaz de transformar qualquer coisa em ouro. Olha só a busca do camarada na época. Pedra filosofal e o elixir da longa vida. Né? Nas suas buscas, os alquimistas tentavam encontrar essas duas substâncias. Uma pedra, algo sólido que pudesse transformar qualquer coisa em ouro, e um elixir, uma bebida que pudesse dar vida longa à pessoa, pudesse prolongar a vida de alguém. E nessas tentativas, os alquimistas descobriram elementos químicos. Alguns ácidos, por exemplo, foram descobridos, vai ficar na gravação. Foram descobertos, alguns elementos foram descobertos, alguns ácidos foram descobertos nessa tentativa. Imagina lá o alquimista tentando encontrar o elixir da longa vida, mistura um monte de coisa lá, acha um ácido e bebe e morre. Acontecia muito disso. Né, tentando, né, modificar elementos para encontrar esse elixir da longa vida. E Jesus, ele foi além da alquimia, ele foi além da química, ele suplantou todas essas coisas. E não à toa que este milagre está registrado aqui para a gente hoje. E a gente vai falar sobre isso no finalzinho dessa mensagem, sobre qual é o objetivo. Todas as vezes que você e eu lermos os milagres de Jesus, lermos esses relatos, precisamos entender que essa narrativa dos milagres, ela tem um objetivo, ela tem uma proposta final. O milagre, ele não é contado por si só. Olha que coisa linda, um milagre. Não. Ele aponta para alguma coisa e nós vamos ver ao final para que este milagre está apontando. Amém? Primeira coisa aqui que eu queria chamar a sua atenção diz respeito ao mestre-sala. Mesmo quem não viu o milagre pode experimentá-lo. Queria que você e eu lêssemos os versículos 9 e 10. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Isso era muito comum nos sinais de Jesus. Ele gostava ou ele intencionava que aqueles milagres eles pudessem ser comprovados por uma pessoa perita. A pessoa mais perita ali, mais capacitada para determinar a qualidade daquele milagre, a atestar, né, o Inmetro. A gente tem um Inmetro hoje que atesta a qualidade dos produtos. Era o mestre-sala, que era o responsável por provar, por organizar. É parecido com uma pessoa ali que organiza casamentos, o cerimonial do casamento. Então ele provou ali e ele atestou que aquele vinho era de uma qualidade superior ao vinho anterior. Então, embora Jesus tenha sido humilde e discreto, a gente falou sobre isso, né? Sobre a humildade de Jesus de executar o milagre apenas na frente dos serviçais, ele ordena que esse vinho, essa água transformada em vinho, ela seja experimentada por alguém perito. Sabe onde mais acontece isso? Né? Júlio pregou aqui, o irmão Júlio pregou sobre a cura dos 10 leprosos. O que é que Jesus dizia sempre que ele curava um leproso? Vai e se apresenta ao... Por quê? Porque a lei de Moisés dizia que no processo de verificar se aquela doença iria evoluir ou não, a pessoa, a manchinha, a lei de Moisés é bem específica. Apareceu uma manchinha lá na pele, isola de todo mundo e espera tantos dias. Depois de tantos dias, vê como está a pele, a ferida cicatrizou, não cicatrizou, tem mancha ao redor, não tem, apresenta-se ao sacerdote.
E ali o sacerdote ele pode comprovar pela perícia e pelos próprios requisitos da lei de Moisés, ok, ela está curada da lepra, ok, ela não está curada da lepra. Aqui entendendo, né, que todas as vezes, quando você lê o Novo Testamento e também o Antigo Testamento, todas as vezes que aparece lepra, não diz respeito apenas à doença que a gente conhece hoje como hanseníase, que é a lepra mesmo, mas diz respeito a todo tipo de doença de pele. Então, se aparecer lá uma frieira, né, aquela frieirazinha no pé da pessoa, ela tinha que apresentar ao sacerdote porque aparecia mancha. Então todo tipo de doença de pele era exposto ao sacerdote, porque naquela época não havia o conhecimento do que a gente tem hoje de quais doenças de pele eram contagiosas ou não. Então quando o leproso era separado era para evitar o contágio. Então todas as vezes a dica aí para você, que você lê no Antigo e no Novo Testamento a expressão lepra, ela diz respeito na verdade a toda variedade de doenças de pele, que a lei de Moisés determinava que a pessoa ficasse isolada por um determinado tempo até ver como aquilo ali evoluía. Então, nesses casos, Jesus, olha, apresenta-se para quem tem a perícia para dizer, de fato essa pessoa foi curada, de fato essa pessoa foi tratada do seu mal. E é exatamente isso que Jesus faz aqui. Ele faz com que esse milagre ele seja experimentado, ele seja comprovado por alguém que, apesar de não ter visto aquilo ali, tem perícia para avaliar. Nós vemos quantos casos disso, de pessoas que a gente ora e a gente clama ao Senhor. Eu até coloquei, né, no grupo de intercessores, né, esses dias, minha tia, ela passou por um problema de saúde, questão de pressão arterial, coração. Graças a Deus ela está bem melhor e eu agradeço as orações dos irmãos. Já voltou para casa, vai fazer alguns exames complementares, né, e está em repouso, aguardando por esses exames. Mas quantas histórias nós temos de pessoas que foram diagnosticadas com câncer, fizeram todos os exames, aí o médico pede mais exames para ter certeza e quando vai lá, cadê? Depois de um processo de oração, depois de um processo de intervenção do Senhor, porque nós cremos que o Jesus, o Deus que operou estes milagres, continua operando hoje. Não há qualquer limitação, a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa abençoar, para que Ele não possa fazer. E sempre que Ele faz, pessoas que foram capacitadas para evidenciar isso, mesmo que elas não creiam, mesmo que elas não conheçam, mesmo que elas não deem e rendam graças a esse Jesus, esse mestre de sala nem faz ideia do que aconteceu. Esse chefe de cerimônia nem tem noção daquilo que foi operado naquela salinha onde estavam aqueles vasos de pedra. Mas ele pôde experimentar o milagre que aconteceu. Às vezes, as pessoas irão provar daquilo que Jesus fez, sem saber daquilo que Ele fez, quem Ele é, sem saber que Ele é o responsável por tudo aquilo, sem saber que Ele é o causador daquilo. Muitas pessoas irão experimentar dos feitos de Jesus. Então, muito mais do que experimentar os feitos de Jesus, é muito importante que a gente conheça o Jesus que fez. Porque talvez, não sabemos ao certo, mas talvez esse homem organizou todo esse casamento e perdeu de conhecer o Jesus que fez essas maravilhas. Então, ao nosso lado tem muitas pessoas que estão provando muitas coisas que Jesus faz. Porque a Bíblia diz, por exemplo, que Deus é tão bom que Ele faz chover sobre injustos e justos, concede o sol aos justos e aos injustos. Há muitas pessoas que provam das bênçãos e até dos milagres do Senhor Jesus, mas não conheceram quem está por detrás do milagre. Mais importante do que provar é conhecer quem fez. Amém? E nós que conhecemos quem faz os milagres, devemos apresentar aquele que faz, aquele que está nos bastidores disso tudo. Então, quem comprovou o milagre não viu acontecer. Mas uma coisa que chama a atenção também é que esse homem, esse perito que tinha que atestar que o milagre aconteceu, ele tinha uma opinião sobre aquilo que havia acontecido sem nem saber o que estava por detrás dos bastidores. Versículo 10 diz, ele disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Em outras palavras, esse mesmo que experimentou do milagre sem saber quem tinha executado, ele tinha uma opinião a respeito do milagre. E não é exatamente assim que as pessoas lidam com Jesus hoje. Elas contemplam os milagres de Jesus, elas ouvem os relatos do Evangelho e elas tiram disso as suas conclusões. Elas, no dia a dia, veem milagres acontecendo o tempo todo, elas presenciam e elas têm uma opinião própria a respeito disso. Por não conhecer o poderoso autor do milagre, esse homem ele tem uma opinião.
Isso aqui foi uma estratégia. Esse camarada, ele quer ter um casamento diferente dos outros. Ele quer que as pessoas saiam daqui falando, olha, fulano e fulana, quando eles casaram, eles fizeram diferente de todo mundo. Eles são um casal diferente. Eles serviram o melhor vinho depois. Mas, independente das opiniões, Jesus é que é o responsável por isso. As pessoas, elas têm suas opiniões sobre aquilo que Jesus faz. Sim ou não? Todo mundo tem uma opinião sobre quem Jesus é e todo mundo tem uma opinião sobre o que Jesus faz. Há pessoas, a gente mencionou isso semana passada, que tem uma opinião de que Jesus, na verdade, esses milagres de Jesus, até nas igrejas mais liberais, vamos dizer, não, veja bem, Jesus não multiplicou os pães e os peixes literalmente, a gente não pode levar a palavra na sua literalidade. O que Jesus fez foi um milagre do compartilhar. Quando as pessoas viram aquele menino compartilhando, na verdade elas compartilhavam aquilo que elas tinham. Mas isso contraria o próprio texto. Porque o texto diz, Jesus diz, se eu despedir essas pessoas, elas vão desfalecer no caminho. Elas não tinham o que comer. E muitas vezes acontece isso não apenas com os milagres relatados na Bíblia, mas com os milagres que experimentamos hoje. Nós tendemos a dar a nossa explicação. Foi uma coincidência. Não, isso aí acontece por acaso. Quantas histórias tem disso? Né? Às vezes, principalmente quando nós vemos nesses ambientes mais midiáticos, eu sei que há uma dureza muito grande no nosso coração, mas eu vou dizer, agora digo eu e não o Senhor, vou fazer que nem o apóstolo Paulo. Eu não julgo nenhuma manifestação que eu vejo de milagre acontecendo. Eu não sei, eu não estou lá, eu não presenciei, eu não conheço a pessoa. E muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo juízo a respeito de manifestações, de testemunhas. Eu lembro, por exemplo, quando aconteceu, acho que foi há 2 anos, o Descende. Né? Há vários relatos de milagres de pessoas que foram curadas, de pessoas que voltaram a andar. Né? Lá no Descende, o pastor Davi não estava lá. Eu não conheço nenhuma das pessoas que testemunham esse milagre. Eu não posso dizer se foi o Senhor ou não foi o Senhor que fez aquilo ali. E eu vejo às vezes a gente com um coração quase que nem o do mestre Sala. A gente não viu, a gente não presenciou, apenas os serviçais presenciaram, apenas os discípulos tiveram conhecimento, mas a gente quer ter a nossa opinião. Eu me guardo desse tipo de opinião. Mas eu quero dizer mais uma coisa a respeito disso, que é dizer que provar do milagre nem sempre nos faz reconhecer o seu autor. Essa é a pior coisa de tudo isso. É que às vezes a gente prova do milagre, mas isso não nos faz conhecer mais sobre o autor do milagre. E isso é fundamental quando nós falamos do Evangelho, porque há algo disso que vai ser expresso no final desse texto, a gente vai ver depois, que é justamente o objetivo desse milagre. Quando a gente vê o relato, quando a gente vê as pregações sobre o milagre da transformação, a gente vê muitas coisas que são tratadas como objetivo de Jesus. O que a gente costuma ver, por exemplo, muitas pregações é Jesus, quando ele fez isso, ele livrou aquele casal da vergonha. Sim ou não? Naquela época, era uma vergonha um casal não poder ali, apesar de serem muitos dias de festa, se o casal ele não conseguia dar, a família não conseguia dar uma festa que fosse bacana, mais do que hoje em dia, né? Diz que nos casamentos modernos, né, há uma regra de que é impossível você agradar todos os convidados. Agora imagine numa época em que os casamentos duravam ali dias, às vezes 7 dias, para você agradar esses convidados. Aí imagina que o casamento acabou vindo. Né? As pessoas dizem, olha, Jesus livrou essa família da vergonha. E é verdade. Isso é uma coisa que está aqui nesse texto. Outra coisa que as pessoas costumam comentar bastante é que Jesus, através através desse registro e desse milagre, Jesus ele nos ensina sobre a obediência e comunicação. É verdade. Os serviçais eles foram obedientes, assim como Maria orientou. Jesus e Maria, apesar de parecer que não, mas eles se comunicaram muito bem e acabou que o milagre aconteceu. Os serviçais ouviram, a comunicação aconteceu entre Jesus e os serviçais e eles fizeram exatamente aquilo que Jesus pediu.
Nós vemos aí o trabalho humano cooperando para que a soberania de Deus aconteça. Falamos sobre isso semana passada. As pessoas ficam discutindo a soberania de Deus, a vontade do homem. Deus, ele decidiu que a soberania dele, ela se manifesta através da vontade do homem. E a gente fica brigando, né? Não vamos orar. Por que eu vou orar se Deus é soberano? Né? Então eu vou orar para mover o coração de Deus. Não, Deus é soberano e Ele decidiu exercer a sua soberania, levando o seu povo a orar, levando a sua igreja a buscar, levando cada um de nós a participar daquilo que Ele está fazendo. É simples, mas a gente fica complicando as coisas. Então, Ele com certeza nos ensinou sobre obediência e comunicação. Ele falou sobre como transforma não apenas elementos químicos, mas realidades inteiras. O casamento estava fadado ao fracasso. Não sabemos em que ponto, se no meio, já perto do final, mas ele estava fadado ao fracasso. E vinho, muitas vezes, por causa da analogia que a própria Bíblia faz, o vinho é tido como alegria, né? Jesus, então, ele devolveu a alegria à festa, ele devolveu a alegria ao casamento, né? Mensagem top number one das mensagens de casamento. Jesus, ele quer recuperar o vinho da alegria no casamento. E isso é verdade. Jesus, ele provou aqui que ele é capaz de, mudando um detalhe do ambiente, mudar todo o ambiente. Às vezes ele precisa mudar só um detalhe na minha e na sua vida. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para você que nenhuma destas três coisas, ou muitas que as pessoas falam a respeito do milagre, não é essa a mensagem nem o objetivo central deste milagre. E eu queria que nós lêssemos, então, mais uma vez o versículo 11, para que eu e você entendamos qual era o objetivo de João ao relatar este milagre para nós, e glória a Deus que temos ele preservado. Nenhuma dessas coisas que eu falei era o objetivo do final do milagre de Jesus. Leia comigo o versículo 11. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Antes da gente ir para os objetivos, fazer aqui um adendo, porque eu não sei você, mas quando eu era pirralho eu assisti um filme de Jesus. Aí mostra lá na cena Jesus, criança, brincando com os meninos lá em Nazaré. Aí morre um passarinho, aí lá vai Jesus, né? Jesus que nos filmes ele não é humano, né? Jesus é bem estranho. Jesus criança. Aí pega o passarinho. Pega o passarinho. Segura o passarinho assim na mão. O passarinho voa. Então, isso não está na Bíblia, porque a Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus foi esse aqui. Então é o primeiro adendo que a gente precisa falar. E aí você diz, pastor, de onde então o povo tira essas histórias de Jesus criança curando gente, né, curando passarinho, que diz que Jesus, né, brigando com os pais dele. Todas essas histórias, todos esses relatos da infância de Jesus, eles vêm de livros apócrifos. Pastor, o que é um livro apócrifo? É um escrito, é um evangelho, né, que leva o nome de evangelho, que ele foi escrito posteriormente, em data posterior ao Novo Testamento. E eles foram escritos por gnósticos, foram escritos por pessoas que até saíram do meio da igreja, mas que para provar os seus ensinos, escreveram evangelhos a pseudoepígrafes, que eles diziam que era o evangelho de Pedro, o evangelho de Barnabé, né, o relato de não sei quem, né, o evangelho, né, segundo Judas, né, que tem o evangelho de Judas. Então todas as vezes que você vê essas coisas de Jesus criança fazendo um monte de peripécia, né, fazendo um monte de cura, de milagre, tudo isso são desses evangelhos apócrifos. Mas o primeiro milagre de Jesus foi qual? De verdade, foi esse aqui que nós temos aqui. Ou seja, a gente tem que desfazer esse conceito que a gente tem na nossa cabeça de que Jesus, ele era um pequeno deusinho. Jesus, ele era humano também. Ele era 100% Deus, era humano? Era. Jesus, enquanto esteve aqui, ele viveu sua humanidade, ele era uma criança comum. Se tivesse bola na rua, Jesus jogava bola. Então a gente tem que desfazer essa mentalidade, porque Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos. Primeiro milagre, Caná da Galileia. Então se até Jesus, ele esperou o momento certo, por que a gente não vai esperar, né? Mais uma dica gratuita aqui, em nome de Jesus.
Jesus esperou o tempo certo, Jesus esperou o processo, o momento correto, para que ele fizesse então toda a vontade de Deus. Então, vamos lá. Qual é o objetivo então desta narração desse milagre? Vamos para a segunda parte do versículo 11. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Está aí o objetivo desse milagre. Está aí o objetivo deste sinal milagroso, como menciona João. Primeiro objetivo, revelou a sua glória. A palavra aqui no grego é doxa, de onde vem ortodoxo, de onde vem doxologia. Várias palavras que a gente usa aí, que são emprestadas do grego, está essa palavra doxa, que significa reconhecimento. Muito mais do que isso, significa esplendor, majestade. Em outras palavras, quando João está dizendo que Jesus, ele fez isso com um objetivo, ou seja, a questão aqui não é o milagre, a questão é o que o milagre revela. Revelou a sua glória. E Jesus, na sua última oração, que o próprio João vai mencionar, na oração do Getsemane, a oração sacerdotal, ele diz: glorifica-me com a glória que eu tinha quando estava contigo. Em outras palavras, quando João está dizendo revelou a sua glória, ele está dizendo que o reconhecimento, a majestade, o esplendor de Cristo não vinha dos homens, não procedia dos homens. Não era uma honra, um esplendor, uma majestade que poderia ser concedida por homens. Não era como uma coroa de flores, que se ganha nos Jogos Olímpicos, uma glória que é celebrada por gerações. Esses dias eu estava vendo, por exemplo, a vitória lá do americano, esqueci o nome dele, na corrida, ainda quando Hitler era chanceler alemão, era autoridade lá entre os alemães, ele queria provar, através dos Jogos Olímpicos, que a raça ariana lá era superior. E ele perdeu lá nos Jogos Olímpicos na prova dos 100 metros. Acho que foi Carl Lewis. Acho que foi. Então, por uma coroa, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, porque os Jogos Olímpicos já eram uma realidade na época dele, por uma coroa que perece. Mas quando o texto diz, revelou a sua glória, ele está dizendo, olha, o resplendor, a majestade, ela não foi concedida por seres humanos. É como se João estivesse dizendo para nós, você acha que alguém que recebeu a glória dos homens é capaz de fazer isso? Essa glória vem do alto. Esse resplendor vem do alto. Jesus tem uma glória que é inigualável e que é singular. É isto que esse texto está querendo dizer. E quando ele revela essa glória como algo que vem do alto, ele está dizendo, este que é capaz, e na verdade este que transforma água em vinho, que muda elementos, ele é próprio Deus. Então a grande mensagem do Evangelho por detrás, a primeira grande mensagem por detrás do Evangelho é: Jesus é Deus. Jesus está se descortinando, ele está evidenciando: eu sou o próprio Deus entre vocês. Só há um capaz de transformar elementos químicos, só há um capaz de criar do nada, só um capaz de, sem um processo químico, sem misturas, transformar água em vinho. E esse alguém é o próprio Deus. Ele está dizendo, olha, parem de olhar para o milagre e olhem para aquilo que o milagre está revelando sobre Jesus. Ele é o próprio Deus encarnado. E se esse Deus ele tem autoridade para transformar elementos, quanta autoridade mais ele não tem na terra? Se esse Deus ele tem autoridade para ressuscitar mortos, quanto mais autoridade ele não tem na terra. Agora, eu queria fazer um raciocínio com você, aproveitando que nós estamos falando que essa glória e que essa autoridade, que esse esplendor é diferente de todos os outros que nós conhecemos. Se hoje entrasse alguém, aproveitando aqui o exemplo do nosso irmão Ricardo, que já foi da corporação, é da reserva, se vem aqui um coronel dos bombeiros e ele diz, olha, vem vindo, olha só o coronel, apresenta a patente, ele diz, vem vindo a inundação, as próximas 24 horas, Caruaru vai ficar debaixo d'água. Isso, no mínimo, nos alarmaria, sim ou não? E estamos falando de uma autoridade humana. Agora, se o milagre aponta para a divindade de Jesus, para a autoridade divina, aponta para uma natureza diferente, ele está dizendo, olha, a natureza deste ser é diferente da natureza sua. É diferente da nossa natureza, ele tem uma natureza divina. E, portanto, uma autoridade divina. Quanto mais ouvidos nós não deveríamos dar às palavras dessa autoridade.
Se uma autoridade humana traz um comunicado e isso muda totalmente o nosso comportamento, por que que a autoridade divina, por que que o próprio Deus, quando Ele diz façam isso, façam aquilo, porque quando o próprio Deus diz foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, muito maior do que a autoridade de um coronel, você vai concordar comigo? Porque quando Ele diz vão e façam discípulos, a gente insiste em permanecer no nosso lugar. O tamanho da autoridade deveria medir o tamanho ou o nível da nossa obediência. Por que que os discípulos, esses apóstolos, como o João que escreveu esse texto, eles morreram por causa disso? Porque eles viram. Eles viram. E por isso que eles dizem para o Sinédrio, nós não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos e vemos. Nós vimos o próprio Deus transformando água em vinho e fazendo todas as outras coisas. Vai matar a gente? Pode matar. Porque a autoridade que vocês têm não é maior do que a autoridade deles. A autoridade desse Deus. Ah, vai fechar a igreja? Fecha a igreja. A gente reúne na rua. Vai bater na igreja na rua? A gente reúne na casa. Vai destruir a casa? A gente vai reunir no cemitério. Se vai matar no cemitério, a gente cava um buraco e a gente reúne. Porque a gente tem uma autoridade maior. É a autoridade do próprio Deus. E o segundo objetivo, os seus discípulos creram nele. Todos os milagres de Jesus revelavam a sua natureza divina. E todos eles, sendo esse o primeiro objetivo, eles tinham como segundo objetivo, crer, gerar fé nos corações. A coisa que eu e você mais precisamos quando estamos com falta de fé, crise de fé, né? Todo mundo passa por isso. Talvez você que está aqui, alguém que está aqui hoje, está com uma crise de fé. Do mais novinho na fé ao mais velhinho na fé. A gente passa por crise na fé. Como é que resolvemos uma crise de fé? Será que é brigando com Deus? Será que é gritando com as pessoas? Será que é chorando? Pode fazer todas essas coisas, mas a maneira comprovada pela Escritura de gerar fé no coração é conhecer mais a Deus. Jesus revelou-se um pouco mais aos seus discípulos, eles creram. E esse é o padrão na Escritura. Deus sempre revela e lança aquele a quem Ele está se revelando num próximo passo de fé. Quer um exemplo? Deus chega para Abraão. Abraão, pai da fé. Mas Abraão, antes de ouvir a Deus pela primeira vez, ele era um pagão. Ele pertencia a um povo pagão. O pai dele adorava outros deuses. Aí um belo dia Deus se revela a eles, olha, vai para a terra que eu mandei você. Pronto, só isso. Ele vai. Pai da fé. Ele vai. Só que aí Deus que se revelou a ele, que lançou ele nesse passo de fé, anos mais tarde ele chega, pronto, você vai ter um filho, viu? Qual a primeira reação de Abraão? Como assim? Eu sou velho? Mas como assim? Minha esposa é muito velha? Como é que a gente vai conceber? Não tem como. Deus se revelou, ele gera fé. E Abraão creu, diz a palavra, e isto lhe foi imputado por justiça. E aí o filho da promessa vem. Show de bola, fé, maravilha. Aí Deus, pronto, leva teu filho lá para o monte e você vai sacrificar. O Deus que revela, o Deus que fala, o Deus que revela através da sua palavra, que mostra quem Ele é, Ele nos impulsiona. Todas as vezes que eu e você conhecemos um pouquinho mais de Deus, é Deus dizendo, confia mais em mim. Crê mais em mim, confia naquilo que eu posso fazer, deposita a tua convicção. Todas as vezes que nós conhecemos os atributos de Deus, nós somos lançados no ambiente da fé. Vou dar um outro exemplo. Moisés, conhecia, Moisés era hebreu, talvez tinha até ouvido falar do Deus dos hebreus, era um levita, mas ele está há 40 anos no deserto, está lá totalmente distante do Egito e o povo está lá sofrendo. Deus aparece para ele no Monte Santo, retira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é sagrado. Ele retira a sandália e ele diz, pronto, vai lá e liberta o meu povo, porque eu tenho ouvido a opressão deles 430 anos passados, e eu vou descer agora com providência, eu vou libertar o povo. Aí Moisés, certo, mas quando o povo perguntar que Deus está me mandando, eu vou dizer o quê? Aí Deus revela mais um pouco dele. Diga que eu sou
enviou você. Aí Moisés vai, envia, praga após praga que o Egito vai sofrendo, revela um pouco mais de Deus. Eu não sei se você sabe, e aí tem um momento oportuno para a gente falar sobre isso na igreja, mas cada uma das pragas é uma zombaria de Deus com os deuses egípcios. E aí ele vai mostrando quem ele é. Ali ele vai mostrando o seu caráter. Ali ele vai se revelando um pouco mais. E aí ele está no deserto, né? Na frente do Mar Vermelho. E aí Moisés está lá, todo mundo tranquilo, vencemos, alegria. Quando olha para trás, quem vem lá? O exército de Faraó. E aí o povo desesperado, a gente vai morrer, por que você trouxe para a gente ir para cá? Faltava sepultura no Egito. E aí Moisés ouvia o chororô do povo e Moisés ia chorar para Deus. E agora, meu Deus? E Deus, o que você está dizendo? Diga ao povo que marche. Palavra de Deus empurrando para a fé. Marchar para onde, Deus? Tem um mar na nossa frente. Palavra de Deus, revelação de Deus impulsiona a fé. Todas as vezes que Ele mostra quem Ele é, Ele está dizendo, confie em mim, deposite. Diga ao povo que marche. Ok. Pronto, agora com essa vara que você tem na mão, bate lá no mar que vai se abrir e vai fazer 2 paredes. Foi ou não foi? Foi. Mais uma vez Deus se revelando como alguém que é poderoso a respeito de toda a criação. Aí se fecha, aí tem um dia que eles estão lá na frente, né, da rocha. Aí Deus diz, pronto, bata na rocha, vai sair água. Aí bate na rocha. Mas da segunda vez que eles estão no mesmo lugar, Deus não diz mais bate na rocha. Ele diz, fale a rocha. Aí nesse teste Moisés não passou. Faltou um pouquinho de fé. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que é um processo. Deus, Ele se revela para que a gente tenha fé. E que bom que, diferente de Abraão, de Moisés e do povo de Israel, nós temos a revelação completa. Então nós temos acesso a uma medida de fé muito maior, até do que os discípulos tiveram. Bem-aventurados sois vós que, não vendo, creram, por causa deste testemunho. Então, se você hoje sente que sua fé está fraca, desafio você a conhecer mais a Deus. E aproveitando que esta mensagem está sendo gravada e que você está aqui, a nossa próxima série, não de devocionais, mas de vídeos semanais no YouTube, será sobre os atributos de Deus. Precisamos. Sei que a gente já fez uma série Escola Bíblica Dominical aqui sobre isso, mas precisamos conhecer a Deus. Porque quando Deus se revela, Ele mesmo gera fé no nosso coração. Amém? Fique de pé. Se você está com esse mesmo sentimento que eu acabei de falar hoje, acabei de falar agora de que a fé se foi, eu quero te convidar a se maravilhar de novo com Deus. Eu quero convidar você a fixar os seus olhos no Criador. Olhe para a onipotência dEle, olhe para a autossuficiência de Deus, olha para a graça de Deus, olha para cada um dos atributos, olha para a essência de quem Deus é. E todas as vezes que você se deparar com a revelação de quem Deus é, fé será gerada no meio do seu coração. Deus, essa noite é isso que nós te pedimos, ó Pai. Não foi à toa, Deus, que o Senhor preparou os cânticos que nós, ó Deus, entoamos mais cedo para o Senhor, dizendo, quero te ver, quero te provar, para que entre o rei eu abra o meu coração, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Deus, é isso que nós te pedimos essa noite, Pai, que nós possamos experimentar os grandes feitos do Senhor, não para que a gente vire milagrólatras, fique adorando os milagres do Senhor, que a gente transforme a bênção, a cura, o milagre na centralidade da nossa fé, mas que a gente olhe os milagres e a gente veja, meu Deus, como o Senhor é poderoso, como o Senhor transforma realidades, como o Senhor é poderoso para salvar, para curar. Deus, como a tua mão, ó Deus, ela é capaz de transformar realidades totalmente adversas. Ó Deus, que todas as experiências que nós temos com o Senhor, elas não sejam o nosso alvo, nem o motivo da nossa adoração, mas que a gente, através de cada experiência, a gente possa se aproximar do Senhor, ficar bem pertinho e dizer, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso.
Aumenta a nossa fé, Senhor, nos dando revelação de quem o Senhor é. Para quem está hoje desanimado, Pai, para quem está hoje triste, para quem está hoje cabisbaixo, veio aqui talvez, ou está em casa, ou vai assistir essa pregação, ouvir essa pregação. Aumenta a fé, Deus, mas aumenta a fé do jeito que o Senhor fez com os discípulos aqui nessa passagem da transformação da água em vinho. Aumenta a fé, revelando quem o Senhor é, Pai. Este é um dos pontos centrais do Evangelho que nós não podemos negligenciar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e Ele se revelará a nós, assim como o dia que vai nascendo, o sol que vai surgindo, até que seja dia perfeito, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que voltemos para nossas casas com um pouquinho mais de fome, de nos maravilhar, de contemplar, de ficar olhando para a criação, ficar olhando para as coisas que o Senhor faz, ficar olhando para os relatos do poder de Deus ao longo da história da criatura, e que os nossos olhos brilhem, que as lágrimas escorram, que a boca exulte, que os joelhos se dobrem e a gente diga: de fato, grande é o teu nome entre as nações, Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus.